Primeiro livro de Samuel, capítulo 6. Quem achou, diga amém. Eu vou esperar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6. Primeiro Samuel, capítulo 6. Quem achou, diga glória a Deus. Está escrito assim: quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos como que devemos mandá-la de volta a seu lugar. E eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão porque a sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? E eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número dos governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a mão do Senhor, talvez ele alivie a mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Aí, querido, eu queria que você estivesse lendo agora o versículo de número 10. E assim fizeram. Pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nas em uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Olha só o versículo 13. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, quando viu a arca, alegrou-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué de Bet-Semes e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Versículo 19. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham e levem-na para vocês. Os irmãos estão me acompanhando, amém ou não? Capítulo 7. Os homens de Quiriate-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab. Então repita comigo assim: Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Feche seus olhos por um instante. Pai, é no nome santo de Jesus que nós oramos nessa noite, e eu coloco diante do Senhor a minha vida. Peço, Senhor, que o Senhor derrame graça, poder e unção sobre mim, Senhor, para que eu seja um canal do Senhor nessa noite.
Usa-me segundo os teus propósitos, os teus desígnios. Fale com a tua igreja, fale com o povo que está aqui nessa noite. É a oração que faço. Prepare o coração de cada um para receber, Senhor Deus, o alimento vindo do céu, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, hoje talvez você esteja pensando assim, talvez você saiu de sua casa pensando que eu estaria ministrando uma palavra sobre paternidade ou coisa assim, em razão de seu Dia dos Pais. Mas eu confesso, querido, que tivemos tantas homenagens lindíssimas aqui, sabe? E eu sabia que teríamos essas homenagens. E eu estava em reunião discipulado na quinta-feira, com a equipe que o Senhor tem nos dado, e conversamos algumas coisas aqui. E no final, tratamos de um assunto tão interessante que eu vou falar no final com vocês. E que quando acabou a reunião, eu falei, eu vou pregar sobre isso que nós estamos falando aqui. É bem verdade, querido, que confesso para você que a minha intenção era pregar em uma vertente. Mas enquanto eu li o texto aqui, querido, Deus ele me mostrou algumas coisas que eu queria compartilhar com você nessa noite. Amém? Eu não sei se você sabe, mas quando nós começamos a ler aqui o capítulo 6 do primeiro livro de Samuel, para que você entenda o contexto histórico, para você entenda o que está acontecendo, a palavra do Senhor nos mostra aqui um período, querido, que Israel ainda não tinha um rei. E quem estava governando Israel, responsável, vamos dizer assim, até mesmo pelas questões espirituais, amado, era o sacerdote, sumo sacerdote Eli. A Bíblia diz, querido, que esse sumo sacerdote, ele tinha filhos que não temiam ao Senhor. Ele tinha filhos, querido, que não amavam ao Senhor, pelo menos não demonstravam isso com as suas atitudes. De modo, querido, que o temor foi embora de Israel. E em uma ocasião registrada aqui, no capítulo 5 do primeiro livro de Samuel, houve guerra entre Israel e os filisteus. E a Bíblia diz, querido, que no meio dessa guerra, Israel estava perdendo. Então, os homens de Israel, eles levam a arca para o campo de batalha, a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus. Eles levam essa arca como se ela fosse um objeto mágico, como se ela fosse um objeto, uma relíquia, um objeto de sorte para enfrentar os filisteus. Só que nada disso aconteceu, nada disso funcionou. A Bíblia diz, querido, que os israelitas foram derrotados nessa guerra. E a arca da aliança foi roubada, foi levada de Israel. A glória se foi de Israel. Quantos estão comigo? Digam amém. Aí, querido, o que acontece? Os filisteus então levam a arca da aliança. Eles levam a arca da aliança. E quando eles chegam em sua terra, eles colocam a arca da aliança no templo de um Deus que eles adoravam, o Deus Dagon. E a Bíblia diz, querido, que quando a arca da aliança é colocada no templo do Deus Dagon, no dia seguinte, a imagem de Dagon amanhece caída no chão, prostrada. E eles achando que isso poderia ser um evento natural, um vento, alguma coisa assim, a Bíblia diz que eles colocam a estátua de Dagon no lugar de novo, e no outro dia, ela aparece caída no chão, com a cabeça cortada e as mãos cortadas também. Eu não sei aqui quantos conhecem essa história. E a Bíblia diz então, querido, que o Senhor Deus, Ele fere os filisteus com tumores, de modo, querido, que a presença de Deus no meio de uma nação pagã se tornou um tormento. Então eles vão consultar, conforme nós vimos aqui, sacerdotes e adivinhos. E os sacerdotes falam com eles assim, devolvam a arca. Vocês roubaram um objeto sagrado. Devolvam para Israel essa arca. E aí, queridos, os sacerdotes dão a direção. Vocês vão fazer um cofre, e vocês vão colocar dentro desse cofre, ouça bem, vão colocar dentro desse cofre 5 imagens. Eles esculpiram imagens dos tumores que tinham, e 5 também imagens de ratos, porque teve pestes de rato no meio dos filisteus.
para poder levar para Israel. Colocaram a arca numa carroça, e as vacas foram levando a arca da aliança sozinhas, e elas chegaram no lugar chamado Bet-Semes. Então diga comigo assim, Bet-Semes. E quando elas chegam em Bet-Semes, queridos, aqueles moradores, era uma cidade de levitas, de homens que eram acostumados a lidar com a arca, com a presença de Deus. Quando ela chega lá, eles oferecem sacrifícios ao Senhor, e eles ficam muito felizes. Mas algo aconteceu ali. A Bíblia diz que Deus, então, levou à morte 70 homens daquela cidade. Por quê? Porque aqueles homens, eles tocaram na arca, abrindo para ver o que tinha dentro. E a Bíblia diz que eles morreram. Os moradores de Bet-Semes, ouça isso, eles ficaram tão aterrorizados, que eles mandaram um recado para os moradores de uma outra cidade, chamada Kiriat Jearim. E eles falaram, olha, a arca da aliança está aqui, venham buscar, leva a arca da aliança. Quantos estão comigo? Digam amém. Eu estou te contando a história para você entender onde eu quero chegar. E aí, querido, o que acontece? Os moradores de Kiriat Jearim então vão até Bet-Semes, pegam a arca da aliança e levam para a casa de Abinadab. Então diga comigo assim, eles pegam a arca e levam para a casa de Abinadab. De Abinadab. Amém, irmãos? Eu paro por aqui e depois nós vamos continuar mais uma leitura. O que me chama a atenção? É que a presença de Deus no meio de pessoas pagãs, pessoas que serviam outros deuses, querido, se tornou um tormento para eles. Se tornou algo, querido, que gerou um transtorno no meio deles. Talvez você diga assim, mas pastor, como assim? A presença de Deus no meio das pessoas pagãs gera esse transtorno, gera todo esse mal. Querido, a Bíblia está nos relatando que isso aconteceu. Embora aqui, esse texto, nós estamos falando de uma dispensação, chamada dispensação da lei. Hoje nós vivemos na dispensação da graça. É diferente. Mas houve um grande tumulto no meio dos filisteus, de modo que eles não souberam administrar, não souberam lidar com a presença de Deus. Então eles resolveram devolver essa arca. E aí, querido, o que me chama a atenção é quando a arca chega em Bet-Semes, conforme nós acabamos de ler. Querido, uma cidade composta de judeus, de levitas, homens acostumados com o sistema religioso, só que eram pessoas que não tinham temor, porque todos sabiam que não deveriam tocar na arca. Isso estava registrado na lei, isso já era previsto, mas a curiosidade falou mais alto, de modo que eles viram a arca e quiseram ver o que tinha dentro. Isso me traz alguns ensinamentos, querido. Nós não podemos lidar com a presença de Deus sem temor. Não podemos lidar com a presença de Deus simplesmente por curiosidade. Sabe, querido, eu quero trazer algo para você aqui nessa noite. E eu queria que você preparasse o teu coração. Nós temos uma visão muito clara daquilo que pensamos ser a vida da igreja. E entendemos, querido, que a igreja não é o prédio. Entendemos, querido, que a igreja não é esse salão. Entendemos com base na palavra que a igreja somos nós. Posso ouvir um amém mais forte? Somos nós. Mas pastor, eu aprendi minha vida inteira que esse prédio é a igreja. Não, irmãos, esse prédio é o prédio onde a igreja se reúne, onde nós, igreja, nos reunimos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque amanhã nós podemos sair daqui, isso aqui virar uma oficina, virar um teatro, uma boate, isso aqui pode virar qualquer coisa. Então sagrado não são os tijolos que estão edificados, sagrados somos nós. Quantos estão comigo aí? Digam aleluia. Eu sei que algumas pessoas chocam às vezes pela nossa maneira, pela
maneira que nós damos nome às coisas, porque crescemos uma vida inteira acostumado a chamar essa plataforma de altar, e nós chamamos de palco ou plataforma. E algumas pessoas às vezes se escandalizam por isso, porque nós chamamos de plataforma. Mas eu quero dizer, querido, se amanhã a gente for sair daqui, isso aqui é madeira, isso é ferro. Nós precisamos ter um entendimento que a palavra do Senhor nos diz, os ensinos paulinos nos fala que Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. A habitação de Deus hoje é em nós. O altar está em nós, querido. Pastor, então para que isso? É por uma questão simplesmente de funcionabilidade, para que o último lá possa me enxergar, ou enxergar quem estiver aqui ministrando. Algumas pessoas acham que aqui é santo. Eu me lembro de uma vez, ouça bem, quando a gente estava edificando, fazendo obra no prédio para estabelecer, inaugurar nossa igreja de Volta Redonda, quando a gente foi colocar o carpete aqui no palco lá, a gente estava com um pedreiro, ele era de uma outra denominação, e ele estava lá, eu lembro que ele estava, não subia, ele colocava o carpete assim, e ele se esticava, e eu cheguei e falei, irmão, por que você não sobe ali, né? Mais fácil você ir até o cantinho para você acertar. Ele falou, não, isso aqui é o santo altar, eu não sei se eu posso subir. Eu falei, irmão, você pode, o altar está dentro de você, amém ou não? O que é santo de verdade habita em você. Posso ouvir um amém, querido? Amém mesmo? Só que por um outro lado, irmãos, ouça bem, por um outro lado, quando a gente aprende essas verdades, pode surgir um outro problema no meio da igreja, a falta de temor. E que falta de temor é essa? Das pessoas virem vestidas de qualquer jeito, das pessoas virem e se portarem aqui como se estivessem numa feira, transitarem no meio do culto como se estivesse num salão de reuniões, num baile, seja lá o que for. Eu quero dizer algo para você, querido. Não despreze a presença de Deus. Sabe, às vezes eu vejo, não é só aqui, mas eu estou falando daqui porque a gente tem que tratar daqui. Às vezes eu vejo no meio de um louvor, pessoas conversando. Ô irmão, eu quero dizer algo para você, querido. Não tem assunto que seja importante o suficiente, ou mais importante, do que você abrir tua boca e adorar a Deus, no momento do louvor. Então na hora do louvor, não é hora de você transitar, não é hora de você conversar, não é hora de fazer nada, a não ser a equipe que está trabalhando, porque temos equipes trabalhando aqui. Quantos estão comigo? Digam amém. Então o povo de Bet-Semes, querido, eles conheciam o sistema, eles conheciam a arca, eles sabiam da arca, mas não tinham temor. Será que isso não nos remete a alguma coisa? Quantos crentes hoje que sabem o sistema, sabem como funciona, sabem como é a dinâmica do culto, mas não tem o menor temor, não tem o menor temor. Eu sei, querido, que a falta de temor trouxe morte a Bet-Semes. Talvez, querido, você está apático, talvez você está frio, talvez porque te falta temor. Talvez porque você não está dando o devido valor àquilo que é sagrado. Aí aqueles moradores, eles ficam tão assustados, pastor Jairo, que eles falam, não dá para ficar com essa arca aqui. Então o que eu vou fazer? Vamos chamar os moradores de Kiriat Jearim. E eles assim o fazem. Eles chamam os moradores de Kiriat Jearim, e a Bíblia diz que a arca vai para a casa de Abinadab. Diga comigo assim, Abinadab. Ô irmão, diga mais uma vez, diga Abinadab. Foi o que nós lemos aqui no capítulo 6, versículo 1. Amém ou não? Você sabe, é no 7, né? É isso? 7. 7:1, isso mesmo. Sabe quanto tempo a arca da aliança ficou na casa de Abinadab, irmãos? Eu vou dizer algo para você. Talvez você não saiba. A arca da aliança ficou na casa de Abinadab 70 anos. Então diga comigo assim, a arca da aliança ficou na casa de Abinadab
por 70 anos. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. E aí agora eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no segundo livro de Samuel. É o próximo livro. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Quem achou, diga amém. Olha que coisa interessante. A arca ficou na casa de Abinadab 70 anos. Amém ou não? Você pode dizer um amém mais forte para eu saber que você está, para eu ter certeza de que você está acordado. Amém? E aí nós vamos chegar aqui no segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Olha só o que está escrito aqui no versículo 1. Aqui no capítulo 6, segundo Samuel, já tinha se passado 70 anos. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab sem um rei. Depois Saul é levantado rei, 40 anos. E aqui Saul já é morto, Davi foi levantado rei, já está em 10 anos de reinado. Ou seja, 70 anos depois que a arca foi para a casa de Abinadab. Olha o que aconteceu. Davi, ele tem a ideia de dizer o seguinte: eu preciso levar a arca para Jerusalém. Eu preciso levar essa arca para Jerusalém. Não é certo ela ficar por aí, ela precisa estar em Jerusalém. E olha o que diz aqui. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Balá, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram a casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção. Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de reverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, que é Jerusalém. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom. Então diga comigo assim: Obed-edom. Não, diga mais uma vez: Obed-edom. De Gate, diga comigo: de Gate. Isso é muito importante você gravar, tá bom? De Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Então olha aqui para mim, irmãos, agora é a segunda parte do que eu quero compartilhar com você. Eu não vou demorar muito, porque hoje nós tivemos já muitas coisas, então eu quero ser bem sucinto, para que você entenda algo e a mensagem seja eficaz na tua vida. Quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? Quem souber a resposta e falar, evidentemente, o Tolito vai pagar um salgadinho na cantina depois do culto. Quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? Amém, Tolito, já pode ir lá pegando as fichinhas, tá, Pê? 70 anos! E aí, quando então Davi pega a arca para levar de volta para Jerusalém, o que Davi faz? Ele coloca a arca numa carroça. A arca não era para ser levada numa carroça, a arca era para ser levada no ombro dos sacerdotes. Tinha o ritual, tinha a forma de conduzir a arca. Então Davi coloca aquela arca numa carroça e no meio do caminho os bois tropeçam. E quem estava ali perto da arca? Uzá, filho de Abinadab. Quando ele vê que a arca vai cair, o que ele faz? Ele se estica e ele tenta segurar a arca. Quando ele encosta na arca, ele cai morto.
ele é fulminado, porque ninguém podia tocar na arca. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Glória a Deus. Davi fica então apavorado, e ele fala assim: eu não sei como que eu vou levar então essa arca de volta para Jerusalém. Então ele decide colocar a arca na casa de um rapaz chamado Obed-Edom. Então diga comigo assim: Obed-Edom. Sabe qual é o problema, irmãos? Abinadab era alguém também acostumado com a obra de Deus, era alguém que conhecia as leis de Deus, até que chega na casa de Obed-Edom. E quando você vai estudar sobre a vida de Obed-Edom, você vai ver, querido, que uma grande parte dos estudiosos e dos teólogos, eles afirmam categoricamente que Obed-Edom não era judeu, ele era filisteu. Porque a Bíblia diz que ele era de Gate, e Gate era a terra de filisteus. Eu não sei se você sabe, mas o gigante Golias, ele era dessa terra, ele era dessa cidade. Então olha que coisa espantosa. A arca da aliança sai dos filisteus, vem para Israel e chega em Bet-Semes. Lá em Bet-Semes, querido, as pessoas não tratam aquela arca, aquela presença com temor. Pessoas morrem. A arca então vai para a casa de Abinadab e fica lá 70 anos. Então quando Davi resolve levar a arca para Jerusalém, o filho de Abinadab, ele morre fulminado por ter tocado na arca. E a arca agora vai para a casa de um filisteu. Só que esse filisteu, segundo os estudiosos, os historiadores, ele tinha se convertido ao Deus de Israel. Ele era alguém que amava o Deus de Israel. E segundo a tradição, segundo Flávio Josefo, o historiador, esse homem era extremamente pobre. Ele era extremamente miserável. Quantos estão comigo aqui? Digam glória a Deus. E a arca então fica na casa dele por quanto tempo? 3 meses. E ali diz que algo aconteceu. O Senhor abençoou. Em outras versões diz que em 3 meses que ele ficou com a arca, irmão, ele prosperou poderosamente. Porque a arca da aliança trouxe para a vida daquele homem prosperidade. Então olha para o irmão que está do teu lado, diga assim: meu irmão. Não, diga como vencedor, diga: meu irmão. Na casa de Obed-Edom não teve morte, teve prosperidade. Agora olhe para mim. Onde que eu quero chegar nesse texto? Sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que quando a gente lê lá no primeiro livro de Samuel, a gente vê que a arca foi levada para a casa de Abinadab. Então diga comigo assim: Abinadab. E quanto tempo a arca ficou na casa desse homem? Quanto tempo? E não há nenhum relato bíblico dizendo que ele prosperou. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia não fala que ele prosperou. A Bíblia fala que não aconteceu nada. Então observe uma coisa, querido, olhe para mim. 70 anos a arca na casa de um, e não acontece nada, Darley. 3 meses na casa de um outro, e o cara de pobre, miserável, se torna um homem extremamente próspero. Qual é o problema então dessa história? O problema está com a arca? Ou o problema está com quem a recebeu? Olha para o irmão que está do teu lado, diga assim: o problema não é a arca. Não, diga como um vencedor, diga: o problema não é a arca. O problema é como você a recebe. Olha para mim. Eu quero só te fazer uma pergunta nessa noite. E você não precisa de me responder. Responda para você mesmo. Se hoje nós fizéssemos uma divisão aqui, e eu falasse assim: olha, para o lado de cá venham os Abinadabes. Quem são os Abinadabes? São aqueles que estão com a arca da aliança em suas vidas muito tempo, mas que nada aconteceu. Sabe quem são os Abinadabes? São aqueles que talvez nasceram no berço evangélico, ou vivem há muitos anos uma vida cristã, e nada aconteceu nas suas vidas. Não aconteceu nada. E aí você está pensando em mudar de igreja, você está pensando em sair daqui, o culto é fraco, o pastor é ruim.
é demorado, a coisa é isso, aquilo, eu vou sair daqui, porque eu entro aqui, eu não sinto nada. E eu, talvez, esses com certeza são os Abinadabs. E se eu fizesse assim, olha, venham para cá os Abinadabs. E se eu fizesse assim, agora para o lado de cá vem os Obed-edom. Quem são os Obed-edom? São aqueles que talvez estão aqui há 3 meses, 1 mês. São aqueles que estão aqui talvez há 3 horas ou 1 hora. Mas querido, que já se sentiram tão tocados, tão maravilhados. São pessoas que foram tão transformadas, que a prosperidade deles tem chamado a atenção dos de fora. Sabe por quê, irmão? Porque quando Obed-edom prosperou, a notícia chegou para Davi. Davi ficou sabendo da prosperidade dele. Então a minha pergunta para você hoje é: Abinadab ou Obed-edom? Pastor, eu me converti, mas a minha vida não mudou, meu casamento continua a mesma coisa. Ah, pastor, minha vida financeira não muda, os meus negócios estão ruins. Abinadab. Pastor, eu não sei o que está acontecendo, pastor. Eu me converti, é na mesma igreja, é o mesmo pastor, é a mesma palavra, é o mesmo culto, é a mesma unção, e eu prosperei. Obed-edom. Quem é você? Quem é você? Abinadab ou Obed-edom? Vamos ficar de pé? Olhe para mim. Olhe para mim. A Bíblia não fala muito sobre características de Abinadab e Obed-edom. Mas eu posso concluir uma coisa, irmãos. Por favor, não se dispersem com a sua atenção. Ouça o que eu vou te dizer. Sabe o que eu concluo? 70 anos com a arca ali, pastor Jairo. Sabe o que aconteceu com eles? A presença de Deus se tornou algo normal. Algo corriqueiro. De modo que tudo aquilo que se torna normal para você e para mim, perde o seu valor. Está entendendo o que eu estou te dizendo? A maior derrota da tua vida, querido, vai ser quando você achar o culto normal, o louvor normal, a pregação normal, o domingo à noite normal. Cuidado, porque aí você está indo no caminho de Abinadab. Com Obed-edom foi diferente. Eu acredito, querido, que ele aproveitou cada segundo desses 3 meses. Eu acredito que quando Obed-edom ele acordava, ele deve ter colocado a arca da aliança num cômodo especial da sua casa, e quando ele acordava, eu acredito que ele devia ir lá e ficar olhando a arca da aliança e dizer: gente, eu não acredito, olha quem está na minha casa, é a arca da aliança. Na casa de Abinadab, como é que devia de ser? Num cômodo, esquecido, empoeirado, desvalorizado. Então, irmão, o que eu quero dizer para você nessa noite é que o problema não está com Deus, o problema não é a unção, e o problema não é a igreja. Está na hora de você mudar o seu coração, querido. Está na hora de você mudar o seu coração, para que as coisas que são sagradas, as coisas que são santas, não se tornem normais, comuns na tua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora.
Feche seus olhos. E talvez você está aqui e você está frio. E talvez você está aqui e você já não sente mais nada. E talvez você está aqui nessa noite e o culto para você é mais um culto, é mais uma pregação. E você entra e sai por aquela porta e parece que nada acontece na tua vida. E por que não acontece nada na tua vida? Talvez você diz que a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, é do louvor, é da dança, é da diaconia. Seja lá quem for que você queira culpar, eu quero dizer para você: abra os teus olhos hoje. Abra os teus olhos. Peça ao Senhor visão espiritual, para que você possa ver, meu irmão, minha irmã, que talvez você está tendo como coisa comum e de menos valor aquilo que é sagrado, aquilo que é a coisa mais importante da sua vida. Oh, xerere mandala manama, xerere cantala manama, xerere mandala manama, xerere cantala manama, xerere. Talvez você está no automático. Eu quero dizer algo para você nessa noite, querido. Culto no automático acontecia, era na casa de Abinadab, porque na casa de Obed-edom era Pentecoste todos os dias. Sei, canta lá, maná. Talvez você está assim, você está frio, você está desanimado. Ah, pastor, me feriram. Ah, pastor, eu me decepcionei. Mas eu quero dizer algo para você, querido. Decepcionar com homens é a coisa mais normal desse mundo. Mas existe a arca da aliança que está em você, que é a presença de Deus. Talvez você entrou aqui, subiu aquelas escadas pensando em desistir. Talvez hoje você pensou em dizer assim: é o último culto que eu vou naquela igreja. Talvez você pensou: olha, eu vou parar, na minha vida não está acontecendo nada, não está mudando nada, nada diferente acontece. Eu quero dizer algo para você: saia da casa de Abinadab e venha para a casa de Obed-edom. Chega, existem pessoas que estão acostumadas com mover, acostumadas com agir do Espírito e acha tudo comum. Saia desse ponto.